Nós vamos dar início então ao nosso estudo, as 7 dispensações. Escatologia bíblica. Quantos aqui já participaram de alguns estudos de escatologia? Duni, o Adão já participou também. O Adão já participou, alguns. Muito bem. Na verdade, o estudo não vai ser somente escatologia. Escatologia, na verdade, desperta muita curiosidade da igreja, porque fala de algo futuro, o que vai acontecer no dia de amanhã, o que vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, o que a Bíblia fala sobre o tempo do fim. Então isso desperta muita curiosidade na igreja. Mas as 7 dispensações, na verdade, é a primeira vez que eu vou lecionar. Eu sempre leciono escatologia. Mas é uma matéria muito boa porque ela são 5 históricas. Por exemplo, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, do governo humano, que foi feito com Noé, a promessa, o patriarcal com Abraão, e a lei. Essas são históricas, são 5 dispensações históricas. E aí vem a dispensação da graça, que é a época da igreja, e a dispensação milenar, ou seja, do milênio, que são de 1000 anos de reinar Jesus na terra, que aí são escatológicas. As 5 até a lei, então, são históricas. Mas é um assunto muito importante, até muitos poderiam dizer, mas por que então aprender já que é histórico? Só que, na verdade, essas 5 dispensações, ela tem 3 aplicações. Ela é histórica, mas ela tem aplicação pessoal. Porque quando se trata das leis morais, quando Deus mandou Moisés escrever no livro de Êxodo, capítulo 20, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não cometerás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, essa é a nossa obrigação. Nós temos que guardar essa lei, então não foi abolida, então ela é aplicada a nós. As 7 festas que Israel comemorava também, por exemplo, a primeira festa da Páscoa, como que nós comemoramos hoje? Israel comemorava literalmente, nós comemoramos como? A igreja sabe? Comemoramos na Santa Ceia do Senhor. Então a Páscoa hoje é comemorada na Santa Ceia do Senhor. Então ela se aplica a nós. Por exemplo, a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos simboliza então pureza. O pão simboliza pureza, era sem fermento, significava santificação, santidade, representava Jesus. Hoje nós comemoramos então a nossa santificação. Então é aplicado a nós também. Aí vem a festa das primícias. Eles davam o primeiro fruto a Deus. Nós também se aplica a nós, porque nós damos o melhor de nós em primeiro lugar a Deus. Inclusive o dízimo que nós damos em primeiro lugar. Depois vem também a festa do Pentecostes. Já aconteceu no dia do Pentecostes, mas hoje nós comemoramos o Pentecostes em nossas vidas todos os dias através do Espírito Santo também. Então toda ela se aplica a nós. Por exemplo, a festa aí da expiação. Jesus expiou na cruz do Calvário os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então nós se alegramos hoje e comemoramos em nós também o perdão do pecado. Vem também a festa das trombetas, que vai acontecer aí na grande tribulação, e a festa do tabernáculo. Festa do tabernáculo ou festa das cabanas. Israel comemorava literalmente. Hoje como que nós comemoramos? O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E os irmãos sabiam que depois do arrebatamento, o Espírito Santo não vai mais habitar em nós? Irmão Adão? Exatamente. Porque a Bíblia diz que nós vamos estar em um corpo semelhante ao de Jesus. Aí não precisa mais do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós para o quê? Transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter e preparar nós para o encontro de Jesus, para o arrebatamento. Então, após o arrebatamento, nós não precisaremos, ou seja, o Espírito Santo não vai estar mais em nós. Nós vamos estar em um mesmo corpo, um corpo espiritual. Amém? Então, se faz necessário nós aprender as 7 dispensações e principalmente também as 5 dispensações que são históricas. O que é uma dispensação, irmão Adão? Uma dispensação é um período de tempo em que Deus faz um pacto com o homem para provar a sua fidelidade com ele. Até que essa dispensação, até que o homem venha quebrar essa dispensação, esse mandamento, essa aliança que Deus fez com o homem, ela vai permanecer, porque Deus jamais ele quebra a sua aliança. Aquilo que Deus prometeu para você, prometeu para mim, ele vai cumprir. Amém? Agora o homem é falho, o homem quebra. E quando o homem quebra essa aliança, então Deus agora determina uma outra dispensação. É por isso que são 7 períodos, 7 tempos, desde a fundação do mundo até o final do mundo. Amém? Então, nós vamos aprender, meus irmãos,
Como eu já falei para os irmãos, eu quero que os irmãos decorem 66 livros da Bíblia. É difícil, irmão Adão? Não é difícil. Por que é bom decorar, irmão Adão? Porque, por exemplo, às vezes chega um pregador aqui e diz: abre a tua Bíblia no livro de Obadias, por exemplo. Obadias, ele tem um capítulo com 22 versículos somente. Está lá no meio da Bíblia. E aí, às vezes, uma folha só, às vezes ela está quase colada uma na outra. Aí você, por exemplo, abre um livro antes e daí não acha, passa por ele, passa. E o pregador leu já o texto todo e você não achou ainda. Outro livro difícil é o de Filemão. Tem também só um capítulo. Você passa batido também. Até inclusive, minha esposa está aqui, eu estava falando para ela um dia: você vai ter que decorar os 69 livros. E daí eu recitei para ela os 69 livros e falei para ela sobre o livro de Filemão. Daí ela disse: mas esse livro não tem na Bíblia. Porque na verdade é pouco falado. Mas ele está depois de Tito e antes de Hebreus. Então existe, né? Existe que é pouco lido. Às vezes na terça-feira esse livro ainda é lido. O livro, por exemplo, de Judas também tem só um capítulo, mas já é bastante lido, porque ele é um livro mais escatológico. Amém? Então vamos decorar. Hoje nós vamos só decorar. Depois nós vamos escrever. Por isso que eu pedi para vocês trazer. Ninguém trouxe caderno, caneta, nada. Se quiser a apostila tem lá, irmãos. É só R$4. Vocês vão seguir aqui tudo. Isso aqui é para os irmãos aprenderem no futuro, tá? Esse aqui é preço de custo. Preço de custo. Vamos recitar junto? Começar desde o livro de Gênesis. Todos juntos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Qual que vem depois? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros aqui, eles são históricos. Os 5 primeiros livros são do Pentateuco. Depois eu vou explicar por que foi escrito, o significado desses livros. Nós vamos aprender depois, então, todos esses livros. Aí vem os livros poéticos, começando com Jó, todos juntos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Depois nós temos 17 livros proféticos. Quantos escritores? Quantos? 5? 17 livros? 5? 17 livros, 16 escritores. São 17 livros proféticos e 16 escritores. Por que 16? Porque Jeremias escreveu 2. Jeremias e Lamentações. Então vamos recitar. São 5 profetas menores e 12 maiores. Então os primeiros maiores são Jeremias, ou melhor, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Amém? Agora vem os livros mais difíceis, que são os 12 profetas menores. Oséias, Joel, vou falar devagarinho para os irmãos gravar. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Viu que Obadias está entre Jonas e Miqueias? Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Fecha uma Bíblia. Fecha uma Bíblia. É para recitar e não ler na Bíblia. Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém? Já recitamos os 39 do Velho Testamento. Novo Testamento, todo mundo já sabe. Os primeiros 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. O livro histórico da igreja: Atos dos Apóstolos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Aí começa a carta do apóstolo Paulo, né? Em Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, nós já estudamos, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, e aí vem o famosinho Filemão, e aí nós temos o livro aos Hebreus, aí Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Amém?
não é tão difícil quando nós vamos escrever. Ou não, na próxima aula nós vamos escrever. Traga uma caneta. Amém? Muito bem. Então, nós vamos aprender, o estudo que eu vou trazer para os irmãos, ele é sistemático. O que é sistemático? É você trazer um assunto lá do livro de Gênesis e até o Apocalipse. Todos os livros nós vamos passar e eu vou trazer um estudo um pouquinho mais minucioso. Eu já assisti a alguns pregadores trazer esse estudo das 7 dispensações e eles falam rapidamente da inocência, consciência, governo e tal. Mas nós vamos entrar um pouco mais a fundo. Nós vamos aprender, por exemplo, depois do dilúvio, nós vamos aprender a genealogia, de onde surgiu os povos de hoje. Por exemplo, Rússia, China, Japão, de onde surgiu esses países da origem dos filhos de Noé. Da onde que nós viemos, irmãos? Muitos pensam que nós viemos lá de Adão. Pode até ser que nós somos da linhagem deles, mas deixa eu te dizer o seguinte, que no dilúvio morreu todos. Então aí veio os filhos de Noé. De Noé, então, que veio a geração que tem no mundo hoje. Amém? Então nós vamos aprender essa genealogia. Genealogia de Abraão, genealogia de Isaac e de Jacó. Aí nós vamos aprender a peregrinação de Abraão, o lugar que ele parou. Nós vamos aprender o surgimento da nação de Israel, como que aconteceu a escravidão deles no Egito, a peregrinação deles no deserto, o lugar que eles pararam. Aí nós vamos aprender depois a conquista de Canaã por Josué, os juízes, a teocracia que é o governo de Deus, a monarquia israelita, nós vamos aprender os reis que governaram nessa época. Depois nós vamos aprender também a divisão desses reinos, por isso que você tem que trazer caneta e papel na mão, para nós fazer os mapas aqui para saber a ocupação das terras, cada um com um pedaço de terra, como o Estado brasileiro hoje, que é dividido em estados. Nós vamos aprender essa divisão entre a nação do sul e do norte. Depois, o cativeiro da Síria, da Babilônia, e por que eles foram cativos, quais os profetas que profetizaram nesses países, nessas nações. E aí, meus irmãos, nós vamos entrar na escatologia. Aí sim, daí depois para terminar as 5, nós vamos entrar na escatologia. Amém? O que é então uma dispensação? É uma aliança, mas é um período de tempo em que Deus prova ao homem a sua fidelidade. Até que essa aliança dure, até que o homem não venha a pecar, essa aliança ou essa dispensação permaneceu. Amém? Então nós vamos dar início hoje. A primeira dispensação, nós vamos observar, meus irmãos, que toda essa dispensação, ela tem uma promessa, ela tem uma ordenança, ou seja, uma lei, regra, mas ela também tem o fracasso do homem e tem o pecado. Todas elas têm o fracasso e têm o pecado. Ou seja, tem o fracasso e tem o juízo. Por exemplo, na dispensação da inocência que nós vamos aprender, qual a desobediência deles, o fracasso? Comeram do fruto proibido, o juízo foi lançar eles fora do jardim do Éden. Na dispensação da consciência, qual a desobediência? A degradação moral da humanidade foi tão grande que Deus então lançou o juízo. Qual foi o juízo? O dilúvio. Na dispensação do governo humano, qual foi o pecado? Deus disse que era para eles se multiplicar e encher a terra, se espalhar. Ficaram confinados na Mesopotâmia. Foi fazer com o mapa para vocês não saberem onde é que localizava isso. E Deus lançou um juízo. Qual é o juízo? Confusão das línguas. E eles tiveram que se espalhar. Depois do governo patriarcal, que é da promessa, Deus falou para Abraão ficar, já morar em Canaã, tomar posse, peregrinar em Canaã. Ele fez e desceu para o Egito. Consequência, o povo de Israel ficar escravo 430 anos no Egito. Aí depois veio o governo da lei, no tempo de Moisés, a lei mosaica, e aí, então, essa dispensação, nós vamos aprender depois, durou 1430 anos, tiveram a ordenança que era para dar a lei, está lá em Êxodo capítulo 20. Eles desobedeceram, foram cativos na Babilônia, foram cativos na Síria, e aí tiveram, então, a consequência de ficar peregrino durante muito tempo. Só agora, em 1948, eles voltaram para sua terra. Ficaram sem terra, sem pacto, sem bandeira. E no tempo da graça hoje, qual é o juízo, irmão Adão? Hoje nós temos o tempo da graça. As pessoas pecam, pintam e botam, mas só que vai ter um juízo. Qual é o juízo que vai ter? Grande tribulação.
No milênio também vai ter o juízo. No milênio, a Bíblia diz que no final do milênio, Satanás será solto, porque ele vai ser preso durante o milênio. E aí Satanás vai iludir milhares de pessoas. E eles vão novamente se revoltar contra Deus, e Deus vai então lançar fogo do céu. Qual o juízo? Lago de fogo. Amém? Então todas elas têm um juízo. E nós vamos aprender neste momento. Antes de eu falar, meus irmãos, sobre a primeira dispensação, nós vamos falar bem no início, então, lá do livro de Gênesis, capítulo 1. Está aí na apostila dos irmãos, capítulo 1 e versículo 1. Se você tem a Bíblia aberta ali, abra por gentileza. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia só está dizendo isso, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Que princípio é esse, irmão Adão? O princípio de tudo. O princípio que Deus formou tudo. Agora, quanto tempo faz isso? Nós não sabemos. A partir do momento em que Deus criou os céus e a terra, então, primeiramente Deus criou os céus, depois criou a terra. A partir do momento que Ele criou os céus e criou a terra, até o momento dele criar, então, o homem, deixa eu dar um talentinho aqui, até o momento dele criar o homem, nós não sabemos quanto tempo durou. Há uma grande lacuna aqui. Porque a Bíblia só está dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Que princípio é esse? Por isso que daí entra a teoria dos cientistas dizendo que a Terra existe há mais de 3 bilhões de anos, que aconteceu uma grande explosão do Big Bang, e aí durante bilhões de anos, fagulhas de pedras, de pó e tal, se formaram, e aí se tornou como o planeta é hoje. Mas todavia nós sabemos que não é assim. Sabemos que foi Deus que criou os céus e a terra. Se você tem a Bíblia aí, já abre lá no livro aos Hebreus. Livro aos Hebreus 11 e versículo 3. Depois Salmos, está lá na apostila, Salmos de número 33, versículo 9. Então nós sabemos que foi Deus quem criou todas essas coisas. Veja o que diz a Bíblia lá no livro de Hebreus. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que nós estamos vendo hoje, os irmãos estão vendo hoje, por exemplo, a cidade de Joinville formada, não é verdade? Tem prédio, tem casa, tem ruas, tem matas. Mas o que nós estamos vendo hoje não foi feito do que é aparente. Mas como que era então, irmão Adão? A Bíblia diz que a terra era caótica, era sem forma e vazia. Então a terra, ela era caótica, não existia nada, existia as águas, na verdade, ela cobria todo o planeta Terra e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então não é como nós estamos vendo hoje. Só então no terceiro dia é que Deus separou entre terras, entre mares e rios, e aí apareceu a terra seca e por consequência então veio a vegetação. Amém? Então, a Terra já existe, talvez, meus irmãos, há milhões de anos, talvez 50 anos, ou 100 anos, ou 1000 anos, ou milhões de anos antes da criação do homem. Só a Bíblia está dizendo que no princípio, nós não sabemos quanto tempo que é. Amém? A Bíblia diz, você poderia até perguntar, mas espera aí, e Deus, quanto tempo faz que Ele existe? E se eu levo os irmãos para lá para Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, as coisas que conversam para o Senhor nosso Deus, porém é revelado para nós e nossos filhos. Nós não sabemos. Só sabemos que, lá no livro de Salmos, no capítulo de 90, versículo 2, e no Salmo 93, versículo 2 também, a Bíblia diz que Deus existe de eternidade a eternidade. Ele sempre existiu. Mas espera aí, irmão, então não teve ninguém antes de Deus? A Bíblia só diz que Ele vive de eternidade a eternidade.
Então eu entendo o seguinte, irmãos, presta atenção para você entender. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio Deus criou os céus e criou a terra. Então eu entendo, porque a Bíblia nos diz que tem 3 céus, certo? Paulo disse que ele foi até o 3º céu. Então o 3º céu é o trono de Deus, a habitação de Deus. Então Deus já tinha o 3º céu, e ele já tinha o seu trono de lá, ele já comandava todas as coisas, todo o universo. Mas isso, quem sabe, há milhões de anos atrás. Só que no princípio, não sabemos quanto tempo que é. Quanto tempo que Deus vivia antes de criar a terra? Agora, nós vamos ver o seguinte. Abra a tua Bíblia no versículo, você está com a Bíblia aberta? Veja o que diz no versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Gostaria que você não tivesse a apostila ali, vocês vão acompanhar pela apostila. Vou anotar aqui. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz. 45 e 18 de Isaías. Veja o que diz a Bíblia. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. A Bíblia diz então, em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. Já em Isaías, diz que a terra não era vazia, Deus a criou para ser habitada. Como que nós vamos entender isso então? Acontece, meus irmãos, que antes de Deus ter criado o homem, antes do homem habitar na terra, já era habitada por alguém. Sabe quem que habitava na terra? Sabe quem? Lúcifer, ou seja, Satanás. Antes do homem habitar na terra, Satanás já habitava. Então Deus já criou a terra para ela ser habitada. Agora, veja o que diz a Bíblia. Lá no livro, então, pode acompanhar ali no painel. Ezequiel 28. Vamos ver essa passagem bíblica. Ezequiel capítulo 28, versículo de número 13 a seguir. Ali está o versículo 12, vamos começar do versículo 13, que diz assim, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante. Vamos pular para o versículo 14 agora. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Então Deus criou, meus irmãos, deixa eu apagar aqui. Deus criou esse ser chamado Lúcifer. Lúcifer. Lúci que quer dizer luz, Fer que quer dizer anjo. Então Deus não criou Satanás e não criou o diabo. Ele criou Lúcifer, que quer dizer um anjo de luz. Então, porque Satanás ele não era um anjo do mal, ele era um anjo de bem. Tanto que Deus depositou confiança nele. Ele era o chefe da guarda ungida de Deus. Ele não era qualquer ser lá no céu. Ele era um ser perfeito em sabedoria, diz a Bíblia. E diz a Bíblia que ele tinha todo o ouro, toda a joia no céu. Ele não precisaria de mais nada. Ele tinha tudo que qualquer anjo desejaria no céu. Mas a Bíblia diz que um dia este ser deixou orgulho entrar no seu coração. Um dia ele deixou a cobiça, a inveja entrar no seu coração e ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus. Veja o que diz Isaías, ali no capítulo 14, versículo 13 a 14.
Veja o que diz a Bíblia, versículo 13 e 14, do capítulo 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei às bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que Satanás desejou ser, ou seja, Lúcifer desejou ser igual a Deus. Tem muitos que dizem assim: ele queria ser mais do que Deus. Não, a Bíblia está dizendo que ele queria ser igual a Deus. Ou seja, ele desejou receber a adoração dos anjos. Todos os demais anjos que Deus tinha criado, os serafins, os querubins, os arcanjos, todos eles se dobravam perante Deus, adoravam a Deus. E então Lúcifer desejou também receber a adoração. Ele quis então ser igual a Deus, e ele quis dividir então o reinado de Deus. Outra coisa que eu já vi pregador dizer assim, que ele quis fazer o seu trono acima do trono de Deus. Entenda comigo o seguinte, que não é bem assim. O que a Bíblia diz ali? Eu exaltarei a minha morada acima das estrelas de Deus, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos voltar aqui. Existem 3 céus, certo? Aqui a terra. O segundo céu que nós chamamos aqui, da atmosfera, as regiões celestiais, é o primeiro céu. As regiões celestiais é onde estão os demônios aí. E o segundo céu é os céus estelares, que nós chamamos de Uranus. É onde estão as estrelas, os planetas. É nesse céu que Satanás desejou estabelecer o seu trono. Porque ele disse: eu estabelecerei o meu trono acima das mais altas nuvens. Essas nuvens que nós estamos vendo. Acima das estrelas que Deus criou. E aí eu vou fazer a minha morada ali, e eu vou então também ter um reino para mim. Então entenda que ele quis dividir o reinado de Deus. Deus dominava uma parte do universo, ele dominava outra parte do universo. E ele queria ter uma parte de anjos para ele também, que servisse a ele e adorasse a ele. Mas chegou o momento que Deus disse: não, o teu tempo aqui no céu acabou. Você vai ter que ser expulso. Alguém poderia dizer: mas irmão, então por que então Deus não programou a Lúcifer para que ele nunca viesse a pecar? Nós não teríamos os problemas que temos hoje. Nós não teríamos casamento destruído. Nós não teríamos lares, famílias destruídas. Não teria tantos assassinatos, tantos problemas na terra que temos hoje. Acontece, meus irmãos, que Deus criou milhões e milhões e bilhões de anjos, não sabemos a quantidade, de querubins, serafins, arcanjos, todos eles com livre-arbítrio. Também criou o homem com livre-arbítrio. Por que Deus criou com livre-arbítrio? Como surgiu o pecado? Quem criou o pecado? Primeiramente através de Satanás. E é uma boa pergunta essa. Porque tem uns que dizem: o pecado veio por Adão. Não, o primeiro pecado não veio por Adão, veio por Lúcifer. Porque ele desejou, uma cobiça começou a entrar no seu coração, como eu acabei de falar. Um desejo de querer receber adoração, de querer ser igual a Deus. Porque Deus, todos os anjos o adoravam. E ele então quis dividir o reinado de Deus, e aí aconteceu o primeiro pecado. E Deus expulsou ele do céu. Amém? Mas deixa eu concluir minha linha de raciocínio, então, que Deus criou o homem com livre-arbítrio. É por isso que Deus criou com livre-arbítrio, porque Ele não quer receber a adoração forçada de ninguém. Se você está aqui nessa noite, você está com certeza, eu creio por livre e espontânea vontade. Agora, se alguém vem à igreja, porque é obrigado, de repente, porque os seus pais pedem para você vir, ou de repente vem para acompanhar o seu esposo, ou acompanhar a sua esposa, ou de repente ele está dirigindo ali um grupo, mas não está no coração dele, não está fazendo aquilo por amor, está fazendo porque o pastor pediu, essa pessoa está no lugar errado, porque Deus não aceita louvor forçado. Ou você adora Ele de coração, ou você não adora. Assim também Ele criou Satanás, criou Lúcifer com livre-arbítrio. Ele não quer que os anjos também adorem Ele forçado. Todos eles têm livre-arbítrio para adorar a Deus. Amém? E aí o que aconteceu? Deus então expulsou eles do céu. A Bíblia diz, agora no versículo 12 e 15, veja o que diz a Bíblia ali, do mesmo capítulo.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, às mais profundezas do abismo. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus disse. Jesus disse: eu via Satanás como um relâmpago caindo no céu. Ele foi expulso para a terra. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz que ele trouxe a terça parte das estrelas do céu. Estrela ali é comparado a anjos, diferente do que Satanás falou que eu queria fazer acima das estrelas de Deus, que aí é literal. Mas ele trouxe a terça parte dos anjos do céu para servir ele aqui na terra. Ele conseguiu persuadir a terça parte dos anjos. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que dizem assim: irmão, então por que acontece uma desgraça lá nos Estados Unidos e acontece outra aqui em Joinville ao mesmo tempo? Aí eles culpam Satanás e dizem: foi Satanás. Só que nós temos que entender o seguinte: Satanás, o poder dele é limitado. Deus, ele tem 3 atributos: onipotência, onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é onisciente, Deus ele consegue ler os teus pensamentos. Satanás não consegue ler os teus pensamentos, ele não é onisciente. Você sabia quando você está pensando, Satanás não consegue saber o que está pensando? Se você está sonhando um sonho e você não falar, ele não sabe o que você está sonhando. Só se você falar no sonho, porque ele consegue escutar a voz. Você sabe por que isso? Eu vou falar isso mais para frente no futuro. Os irmãos vão ver lá quando Nabucodonosor sonhou sobre a estátua. Ele acordou, ele não sabia do sonho e não sabia o significado. Mandou chamar os astrólogos, adivinhos, ali os encantadores, feiticeiros. Sabe o que eles disseram para Nabucodonosor? Diz-nos o sonho e nós daremos a interpretação. E o que eles são usados por Satanás? São macumbeiros, são feiticeiros. Então, se Satanás soubesse ler o pensamento, ele saberia o que Nabucodonosor tinha sonhado. Mas ele foi sábio. Ele diz assim: diz-nos o sonho e nós daremos a interpretação. É claro que depois dele contar o sonho, aí Satanás sabe interpretar. Então, ele não consegue ler os pensamentos. Outro atributo que ele não tem, a onipresença. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, se acontece algo lá nos Estados Unidos e acontece outra em Joinville, não é Satanás. Mas quem que é, modão? É os adeptos dele, é os demônios que ele trouxe. Estão espalhados por toda a terra. Lembra quando lá no tempo de Jó, quando Satanás e os anjos chegaram perante Deus, Deus disse para Satanás: de onde tu vens? Ele disse: eu venho rodear a terra e passear por ela. Então veja que ele está rodeando a terra e passeando por ela. Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Não estão me entendendo? Agora temos que entender o seguinte: eles têm uma agilidade muito grande. Talvez ele possa ser deslocado dos Estados Unidos para Joinville em minutos, ou quem sabe até em segundos, talvez na velocidade da luz, mas não estar ao mesmo tempo no mesmo lugar, no mesmo lugar não pode estar ao mesmo tempo. Não estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Ele tem os seus cooperadores. Tem os seus adeptos, os demônios, terceira parte que ele trouxe. Não sabemos quantos, mas são milhões, bilhões de anjos que ele trouxe que estão servindo a ele. Que são os demônios que estão a serviço dele. É claro que todos esses demônios recebem a autoridade. Satanás é o cabeça, ele que manda e desmanda. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer agora, um mapa rapidinho. Se você trouxe aí um caderno e a caneta, faça comigo o mapa. Nós vamos fazer o primeiro mapa bíblico. Não vou pagar a roupa dele, não está ajudando muito bem, mas vamos lá. Quem trouxe o caderno? Alguém trouxe? Só a Caone? Meu Deus. Eu vou fazer isso para os irmãos aprender. Não esqueça, irmãos, já provém de vocês, tá? Por que eu digo isso? Eu falei no curso passado que nós aprendemos muito mais quando nós estamos escrevendo. Porque, imagina se eu ficar sempre só falando para os irmãos. Vai entrar no vídeo, vai ser no outro. Amanhã você não vai lembrar de nada que eu falei. Mas deixar anotado aqui, vocês vão ver. O Adão falou disso, disso e disso. Então, façam isso, porque escatologia é algo futuro. É bom vocês aprenderem. Isso nós vamos falar depois. Então, se vocês tivessem ali no caderno, eu vou
vou fazer já direto, mas eu preciso dividir. Cada um tem, então divide aqui, ó. Primeiro divide no meio aqui. Vamos dividir a folha do caderno. Se vocês comprarem um universitário, você faz isso. Agora divide aqui no meio. Uma vez. Divide aqui, mais duas vezes aqui embaixo. Tá? Divide uma vez aqui. E outra vez aqui. Agora vamos fazer o primeiro mar. Primeiro mar. Esse mar aqui é o mar grande, ou mar Mediterrâneo. Mar grande. O rio Nilo, ele nasce lá no Lago Vitória, lá embaixo. E ele vem então e deságua aqui, ó, no mar Mediterrâneo. Aqui ele forma um delta. Delta do Nilo. Já ouviu falar em delta do Nilo? Esse Nilo aqui, lá no tempo quando Israel estava escravizado no Egito, era comparado como um deus para eles. Por isso que Deus lançou 10 pragas sobre o Egito, e uma foi sobre o rio Nilo. As águas se transformou em sangue. Por quê? Para os egípcios era comparado a um deus. Aí, então, você pode escrever aqui do lado, rio Nilo. Não vai escrever porque é quadra pequena, não vai dar espaço. Vamos fazer outro mar aqui. Esse aqui, na verdade, é o Golfo. Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Tá? Agora vocês vão puxar um traçozinho aqui. Esse traço aqui é um rio, tá? Sabe o nome desse rio? O pastor sabe? Esse rio aqui é o rio Eufrates. Eufrates. Rio Eufrates. Esse outro é o rio Tigre. Como se escrever assim, rio Tigre? Tá, rio Tigre. Aqui no meio é a chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia. Meso significa meio, potâmia, rios. Regiões entre rios. Vou fazer o primeiro monte. Primeiro monte. Lembra do Salmo 133? Monte de Hermon. Monte Hermon. Vamos escrever aqui. Hermon. Monte Hermon. Sabe por que é bom aprender sobre esse monte? Porque nesse mapa aqui nasce um rio muito conhecido. O rio que Jesus foi batizado. Qual que é o nome? Não, Rio Jordão. Rio Jordão, tá? Ele nasce embaixo do Monte Hermon. Embaixo do Monte Hermon. Como óleo precioso que desce sobre a barba. Salmo 133 fala sobre esse monte. Aqui ele forma um pequeno lago, chamado Lago de Merion. Lago de Merion. Depois ele desce mais um pouquinho aqui, e aí forma-se esse lago que o Caolho falou, que é o Mar da Galileia. Mar da Galileia. Estou fazendo conforme é o mapa real mesmo, é o mapa bíblico. Eu treinei para fazer. Não estou inventando coisa não. Tranquilo. Depois ele desce, falando um pouquinho do mar aqui. Ele é chamado de Mar da Galileia, mas na verdade não é o mar, porque ele é água doce. Veja que ele se forma no Rio Jordão. Então, por que é chamado de mar? Porque ele é grande. Aqui ele forma um grande lago, que mede 1.400 metros de largura. Então, as ondas são fortes igual ao mar. Por isso que é chamado de mar. Jesus já andou de barco nesse mar muitas vezes. Aqui ele desce um pouquinho e forma um grande mar. Um mar que não tem vida. Como é que é o nome?
Mar Morto. Tá? Mar Morto. E aqui no meio, vou fazer com caneta vermelha. Com caneta vermelha. Aqui, o Golfo Suécio de Acapa. Nada mais e nada menos que o Mar Vermelho. Aqui que Israel atravessou. Depois, quando nós chegar na jornada de Israel, nós vamos fazer o mapa da jornada de Israel. Os irmãos vão ver, fazer mais. Pena que o quadro é curto, vamos fazer mais ou menos aqui, para os irmãos entenderem um pouco melhor. Sabe onde que o homem surgiu? Nesse mapa? Exatamente aqui, ó. No início, por isso que eu fiz o mapa. Nós vamos entrar na primeira dispensação, que aí, na criação do homem. Exatamente aqui era o Éden, no finalzinho. Só que é interessante que a Bíblia menciona 4 rios ali. Que o jardim do Éden ficava na saída de 4 rios. O rio Pitom e Kizom. Acho que é Pitom e Kizom. Só que esses rios aqui não existem mais. É por isso que os arqueólogos não conseguiram identificar por muito tempo aonde ficava o jardim do Éden. Só depois de muito tempo, agora já na década depois de Jesus, que eles descobriram aonde fica. Hoje não é mais o jardim do Éden. Agora é Eredum. Chamado Eredum. Tá? Esse aqui. Aí o homem foi criado exatamente aqui. Vou fazer um boneco. Então foi criado ali. Tá? Aqui então ficava o jardim do Éden. Depois nós vamos aprender como funciona todas as trajetórias aqui. Mas então vamos iniciar falando da primeira dispensação. Primeira dispensação. Então está em Gênesis, agora capítulo de número 1, versículo de número 26. Primeira dispensação. O que é uma dispensação? Um período de tempo em que Deus testa a fidelidade do homem. Deus, então, nessa primeira dispensação, Ele criou o homem. Capítulo 1, versículo de número 26. Diz então a Bíblia: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Agora o capítulo 2, verso 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus então, eu fiz, aqui tem uma simulação para os irmãos verem. Deus então ele criou, ele fez um boneco de barro, na forma de um corpo humano. E aí depois que ele estava bonitinho, semelhante ao ser humano, ele soprou o espírito de vida no homem. Soprou o espírito de vida no homem, então o homem passou a ser alma vivente. Coisa gloriosa, né? Mas deixa eu parar aqui um pouquinho para explicar para os irmãos. Deus, então, ele soprou o espírito de vida no homem. Então, o homem ele foi criado. O homem foi criado, deixa eu fazer com caneta vermelha aqui. Já saiu o homem formado. Assim, Deus fez o homem. Fez um boneco, a Bíblia diz, e soprou em seu nariz o corpo de vida. Então, o homem foi criado de uma forma tricotomia. Já ouviu falar em tricotomia? Ele foi criado em corpo. Qual outro? Me ajuda, irmão. Alma e espírito. Espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo no grego é soma. Não vai dar para escrever aqui. É soma. Alma no grego é psique. Específico. Espírito é pneuma, tá? Então ele foi criado de uma forma tricotomia.
Os irmãos sabiam que então Deus tinha criado o homem, primeiramente o corpo, e já criou a alma. O que é a alma da pessoa? A alma da pessoa é o intelecto, não é o cérebro, é o intelecto, a personalidade. Então Deus criou o homem, o corpo, e aí criou a personalidade. Então o homem já está formado, só faltava o quê? A vida. A vida é o espírito. Então Deus, quando soprou o espírito dele no homem, o homem viveu. É por isso, meus irmãos, que os irmãos sabiam que a alma pode sair do corpo. E se o espírito não sair, a pessoa pode estar viva ainda. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que estão, de repente, na UTI, aí em coma, e aí ele diz que ele saiu do corpo dele e viu as pessoas, o médico ali fazendo cirurgia e tudo, e ele estava vivo ainda, porque o espírito ainda estava ali, mas a alma dele já saiu. Muitos já vi testemunho de pessoas que foram no céu, foram no inferno, a alma dele foi, mas o espírito estava no corpo. Isso aí é bíblico, porque Elias, lá no 1 Reis, capítulo 17, quando ele orou pelo filho daquela viúva de Serepta, ele disse assim: Senhor, torna a trazer a alma desse menino de volta para o seu corpo. Então a alma sai do corpo, mas o corpo está vivo. Amém? Vão entender o que é corpo, alma e espírito? Corpo, soma, alma, psique, e espírito, pneuma. Amém? Corpo, alma e espírito. Glória a Jesus. Agora, qual a ordenança nessa dispensação? Eu falei que cada dispensação ela tem uma ordenança, ela tem uma regra para o homem seguir. Se o homem não obedecer, ele terá um juízo. Qual a ordenança? Multiplicar e encher a terra. Ter domínio sobre todos os animais e sobre tudo que Deus criou, inclusive os peixes. Deixa eu dar uma acelerada aqui. As horas estão se passando e eu nem entrei na dispensação ainda. A ordenança maior de Deus está aqui. Deus criou duas árvores. Ele criou um belo jardim, colocou o homem para lavrar a terra. Até, inclusive, eu vou falar para os irmãos, tem muitos que dizem assim que nós trabalhamos hoje porque Adão e Eva pecaram. Estão enganados. Porque Adão e Eva trabalhavam, ou seja, Adão trabalhava antes de pecar ainda. Deus criou Adão para lavrar a terra do jardim do Éden. Depois que eles pecaram, aí que veio a consequência, eles têm que trabalhar pesado, trabalhar duro para poder se manter, mas eles já trabalhavam, lavravam a terra e comiam então de tudo que eles queriam, menos do fruto, que eu não sei qual dessas árvores é, eu vou chutar que seja essa, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Duas árvores Deus tinha criado. Só que é o seguinte, irmãos, eles comiam da árvore da vida, livremente. Por quê? Porque eles eram santos. Deus criou eles para viver eternamente na santidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus criou eles conforme a sua imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus no homem? É a parte moral, é a santidade do homem. Deus criou o homem era santo, o homem era perfeito, até o momento que ele veio a pecar. Então o homem comia livremente da árvore da vida. Só que eles não podiam comer do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Lembra que Satanás falou no texto que lemos? Que ele queria ser semelhante ao Altíssimo? Como ele não conseguiu e Deus lançou para a terra, ele quis enganar Eva e enganar Adão, dizendo que eles podiam ser igual a Deus. E aí ele chegou com uma astúcia no jardim do Éden e disse assim: é verdade que Deus falou para vocês que você não podia comer de nenhum fruto do jardim? Aí Eva disse: não, de todos os frutos nós podemos comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não podemos comer. Porque o dia que nós comermos, disse Deus, nós vamos morrer. Aí Satanás disse: não, certamente não morrerão, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, conhecendo o bem e o mal. A Eva cresceu o olho, e ser igual a Deus, isso é bom. É bom ser igual a Deus, você sabe igual a Deus. E aí o que aconteceu? Pegou o fruto e levou para Adão, e Adão se interessou também em comer. Conclusão, foram expulsos do jardim do Éden. Eu falei que toda a dispensação tem um juízo, e o juízo foi a expulsão do jardim do Éden. Vocês imaginam abandonar a sua própria casa que eles moravam? Foram expulsos, e a Bíblia diz que Deus colocou um anjo com espada desembainhada para guardar o jardim do Éden.
para guardar o jardim do Éden, para que eles não entrassem mais no jardim do Éden. Por que Deus proibiu a entrada deles no jardim do Éden? Porque agora estava a árvore da vida, antes eles podiam comer. Mas agora, depois do pecado, eles não podiam mais comer. Porque senão eles iam viver eternamente no pecado. E Deus então não permitiu mais. Porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Já estou encerrando com 5 minutos. Só deixa eu entrar aqui nesse assunto agora para explicar essa coisa. Eu vou deixar falar na próxima aula, vou ter mais assunto ali. Então eles foram expulsos. Qual a consequência que veio sobre Adão e Eva? Qual a consequência? Para Eva, capítulo 3, vamos ler rapidamente aqui, capítulo 3, versículo 15 a seguir. Toda desobediência tem uma consequência. Capítulo 3, versículo 15 a seguir diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todo animal do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade contra ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aqui uma profecia de que um dia viria o Salvador Jesus Cristo que pisaria a cabeça da serpente, pisaria a cabeça de Satanás. Veja o juízo sobre ela. Versículo 17. E Adão disse, ou seja, versículo 16. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Versículo 17. Consequência para o homem. E Adão disse: Portanto, desse ouvido à voz da tua mulher e comesse do fruto da árvore que ordenei que não comesse. Maldita serás a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá. E comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado e para o pó te tornarás. Qual o juízo então sobre Adão? A terra foi amaldiçoada. Ele teve que trabalhar pesado para sustentar a sua vida e a sua família. E agora ele recebeu a morte física e a morte espiritual. O que é uma morte física? Os irmãos sabem que é uma separação. A pessoa se separa da família eternamente. Você só vai ver se ele foi para o céu, se você for empatado ou para o inferno. Você nunca mais vê. Então é uma separação. Para o homem também, na morte espiritual, também é uma separação. A Bíblia diz, lá em Isaías, no capítulo 49, versículo 2, que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem uma separação entre Deus e o homem. Que Deus encobre o seu rosto para que não responda a oração do homem. Então faz uma separação. Deus não pode olhar para o pecado do homem, porque faz uma separação. Deus é tão santo. E essa natureza pecaminosa do homem, de Adão, aí passou para nós. Romanos 8 e 23. Romanos 3 e 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que todos hoje precisam aceitar Jesus para ser salvos, porque eles trazem a natureza pecaminosa. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Agora, para mim encerrar, meus irmãos, o pecado se alastrou na face da terra já depois de Adão. Quando Adão e Eva pecaram, já aconteceu o primeiro homicídio. Vamos entender aqui o seguinte, rapidamente, 5 minutos para encerrar, tá? A Bíblia diz que tinha então Caim e Abel, certo? Não caia, Caim, pelo amor de Deus. Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim matou Abel. Por quê? A mesma inveja que Satanás lançou sobre ela. Abel ofereceu um sacrifício ali de gordura, de animal, de coração. Caim trouxe o sacrifício do produto da terra, mas ele não ofereceu de coração. E aí Deus recusou o sacrifício de Caim. É por isso que tudo que você dá para o Senhor, seja dízimo, seja oferta, você tem que dar de coração. Se você não der de coração, Deus não aceita. Não aceitou de Caim, a inveja entrou e Caim matou Abel. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seguinte: com quem que Caim se casou? Vocês vão poder ter uma ideia? Porque a Bíblia está dizendo aqui
que Adão só tinha Caim e Abel. Adão e Eva só tinha Caim e Abel. Não tinha mulher, com quem que ele se casou? Vamos entender o seguinte. A Bíblia diz no capítulo 3, leia ali, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vou falar rápido aqui para nós encerrar. E saiu Caim, depois que tinha matado Abel, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Espera aí, se não tinha mulher, como é que Caim se casou? E aqui está dizendo que ele foi para a terra de Nod e ali conheceu uma mulher e se casou com ela. Vamos entender o seguinte: essa palavra conheceu não é conhecer fisicamente. Essa palavra conheceu ali é ter relação sexual. Quer ver onde é que está escrito isso? Capítulo 4, verso 1. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Então veja que conhecer aqui é ter relação sexual. Veja o versículo 25 do capítulo 4. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim matou. Então, conheceu aqui é ter relação sexual. Mas espera aí, você não explicou com quem Caim se casou? Eu entendo, meus irmãos, que Caim deve ter se casado, talvez com irmã, porque naquele tempo não era pecado, só foi isso proibido, casamento entre família 250 anos depois do dilúvio. Ele pode ter se casado com uma sobrinha, com uma prima, de repente alguém que já nem era mais parente dele. Por que eu digo isso? Porque eu tenho plena certeza que Adão e Eva teve muitos filhos antes de pecar. Sabe por que eu digo isso? Eu nunca vi pregador ainda pregar. Até os cientistas ficam se batendo. Mas olha o que está no capítulo 3 que eu já li. Versículo de número 16. E a mulher Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor, com dor tu terás filho. Se eu multiplicar 0, mais 0, e mais 0, e mais 0, vai dar quanto? 0. Então não dá para multiplicar 0. Então se eu multiplicar 1 vezes 1, vai dar 2. 2 mais vezes 2, 4. Então eu só posso multiplicar um número pelo outro. Então quer dizer que Eva teve filhos antes de pecar. Por que então é mencionado só Caim e Abel? Porque os dois entraram para a história, e Sete também, porque Caim acabou matando Abel. E aí eles entraram para a história. Os demais não é mencionado porque eles não se tornaram assassinos, não se tornaram famosos. Amém? E coloquem em pé, por gentileza.